Pensa aí, robôs gigantes, mundos mágicos, samurais, o anime hoje é uma força cultural no mundo todo, né? Mas como é que tudo isso começou? E mais importante, como é que essa arte japonesa continua conquistando todo mundo, mesmo depois de mais de 100 anos? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Pois é, como é que uns rabiscos em celuloide, sabe, desenhos feitos um por um viraram esse fenômeno global? A gente tá falando de algo que hoje influencia filme de Hollywood, dita moda, movimenta uma grana absurda. É uma jornada e tanto. E pra gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa voltar lá no comecinho. E olha, essa jornada é longa, viu? Mais de 100 anos de história. A gente vai passar desde os antigos teatros de papel do Japão até chegar no streaming que todo mundo usa hoje. Vamos ver juntos os momentos mais importantes, as ideias geniais e, claro, as pessoas por trás de tudo que transformaram o anime no que ele é. Então vamos para a primeira parte, as primeiras animações. É importante entender que o anime não apareceu do nada, sabe? Muito antes de existir cinema, o Japão já tinha uma cultura muito forte de contar histórias usando imagens. E é aí, nessas raízes, que a nossa história começa de verdade. Dá uma olhada nesses nomes: Emakimono e Kamishibai. Eles são basicamente os avós do anime. O emakimono, lá do século XI, era tipo um rolo de pintura que você ia desenrolando e a história ia aparecendo. Imagina um gibi medieval. Já o Kamishibai era um teatrinho de papel super popular na rua. Um contador de histórias ia passando os desenhos enquanto narrava. Ou seja, a ideia de usar imagens em sequência para contar uma história, isso já existia no Japão há séculos. E aí, com a chegada do cinema, a coisa começa a andar de verdade. Em 1907, surge o Katsudou Shashin, que era só um filminho de segundos, mas é o primeiro registro que a gente tem. 10 anos depois, em 1917, já temos curtas como Namakura Gatana. O primeiro longa mesmo só veio em 1945, e curiosamente era um filme de propaganda de guerra. Mas os dois momentos que realmente mudaram o jogo vêm depois. Primeiro, em 1958, a Toei Animation lança A Lenda da Serpente Branca. O primeiro longa todo colorido com aquela ambição de ser a Disney do Oriente. E aí, em 1963, em 63, Osamu Tezuka, o gênio, o deus do mangá, adapta Astro Boy pra TV. E isso muda tudo. É ali que o anime vira um fenômeno popular e ganha aquele estilo clássico, sabe? Olhos grandes, animação mais econômica, as marcas que a gente conhece até hoje. Beleza. Agora a gente avança no tempo para os anos 70 e 80. Pensa assim, a economia do Japão estava bombando. E com mais dinheiro circulando, a indústria de animes explodiu junto. Foi uma época de tanta grana e tanta criatividade que ficou conhecida como a Era de Ouro. Exato. E quando a gente fala Era de Ouro, não é só saudosismo, não. É porque foi um período real, histórico, onde os estúdios tinham grana para investir pesado e os artistas, eles tinham liberdade para pirar, para testar coisas novas. O resultado? Obras que eram não só lindas de se ver, mas com histórias super complexas e ousadas. E para entender essa evolução, não tem exemplo melhor que o gênero mecha, o dos robôs gigantes. Olha só que legal. Nos anos 60, com o Tetsujin 28 Go, o robô era controlado por um controle remoto, bem simples. Aí, em 72, vem Mazinger Z com uma ideia que mudou tudo. O piloto entrava no robô. A máquina virou quase uma extensão do corpo do herói. E quando a gente achava que não dava para ir além, em 79, Mobile Suit Gundam chega e vira a mesa. Ali, os robôs deixam de ser só brinquedos de herói e viram armas de guerra, no meio de tramas políticas super sérias com uma pegada muito mais realista e madura. Uma evolução incrível, né? E no meio dessa febre de robôs e batalhas espaciais, em 1985, nasce algo diferente. Uma verdadeira joia. 2 mestres, Hayao Miyazaki e Isao Takahata, decidem criar o estúdio Ghibli. O objetivo deles era muito claro: fugir da correria da TV e se dedicar a fazer filmes com uma qualidade absurda. Animação de cinema, sabe? Eles não queriam só entreter, eles queriam fazer arte. E bom, eles conseguiram, e muito. E a prova máxima disso veio em 2003. Esse ano foi um marco. A Viagem de Chihiro simplesmente ganhou o Oscar de melhor animação. Isso foi gigantesco. Não foi só um prêmio para o Ghibli, foi um prêmio para a indústria inteira. Foi um momento em que o mundo ocidental, Hollywood, a crítica, todo mundo teve que parar e reconhecer: ok, anime não é só desenho japonês, é cinema, e da mais alta qualidade. Foi um verdadeiro divisor de águas. Certo.
Mas enquanto o estúdio Ghibli levava a animação tradicional, feita à mão, ao seu auge, uma outra revolução estava acontecendo nos bastidores. Uma revolução digital. Lá para o final dos anos 90 e começo dos 2000, os computadores entraram em cena e mudaram para sempre o jeito de se fazer anime. E a diferença era brutal. Pensa só, na animação tradicional, a chamada animação em cel, cada quadro era desenhado e pintado à mão numa folha de acetato. Era um processo caríssimo, super demorado, e se alguém errasse uma cor, tinha que refazer tudo do zero. Já com a digital, tudo mudou. Os custos caíram, o processo ficou muito mais rápido e os animadores ganharam uma liberdade absurda para testar cores, criar efeitos especiais e, o melhor de tudo, corrigir um erro era só apertar Ctrl+E. Então, no fim das contas, a mudança para o digital não foi só uma questão de estilo, foi uma necessidade. O anime estava ficando popular no mundo todo e os estúdios precisavam produzir mais e mais rápido para atender essa demanda. O digital foi a ferramenta perfeita para isso, permitindo criar mais conteúdo para um mundo que já estava cada vez mais conectado. E por falar em popularidade, enquanto essa revolução digital acontecia lá fora, aqui no Brasil o fenômeno explodiu de um jeito bem diferente, na tela da TV aberta. Essa parte da história com certeza mexe com a memória de muita gente. A gente até já tinha visto um ou outro anime por aqui nos anos 70, 80, tipo Speed Racer, mas em 1994, em 94, tudo mudou. A estreia de Os Cavaleiros do Zodíaco na Rede Manchete não foi só um sucesso, foi um verdadeiro terremoto cultural. Foi tão grande que abriu a porteira para uma segunda onda de animes no final dos anos 90. E aí vieram Dragon Ball, Pokémon, Yu Yu Hakusho, que dominaram a programação e marcaram a infância de uma geração inteira. E para ter uma ideia do tamanho desse fenômeno, o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco foi tão, mas tão absurdo, que literalmente salvou a Rede Manchete, que estava quase falindo. Isso diz tudo sobre o poder que o anime tinha naquela época no Brasil. Não era só mais um desenho na TV, era um evento. E isso tudo nos traz para hoje. A TV aberta talvez não tenha mais a mesma força, mas o anime está mais popular do que nunca. A pergunta é, como? Com tanta série, tanto filme, tanto jogo por aí, como é que o anime continua tão relevante? Bom, a resposta é uma combinação de várias coisas. Primeiro, tecnologia. O anime abraçou o streaming de um jeito que pouca gente fez, alcançando o mundo todo quase em tempo real. Segundo, influência. Ele inspira Hollywood, a música, os games, tá em todo lugar. Terceiro, e talvez o mais importante, a profundidade das histórias. Tem anime sobre tudo que se possa imaginar, do romance mais bobinho ao suspense psicológico mais denso. E por último, mas não menos importante, a comunidade. A força dos fãs, a cultura otaku é o que mantém essa paixão toda viva e pulsando. E no fundo a palavra-chave hoje é essa, acesso. O acesso nunca foi tão fácil. Graças a plataformas de streaming, aquela época de ter que esperar meses ou até anos para um anime chegar aqui, acabou. Hoje, um episódio sai no Japão e poucas horas depois já está disponível para o mundo todo com legenda. É uma mudança gigantesca. E assim, a gente fecha essa viagem de mais de um século. Dos rolos de pintura antigos até a tela do nosso celular, o anime se provou uma arte que não para de se reinventar. A pergunta que fica no ar é, e agora? Depois de tanta evolução, qual será o próximo passo? O que o futuro guarda para o anime? Bom, essa é uma resposta que a gente vai ter que esperar para ver.